falar do material favorito dos arte-finalistas: o pincel. O que é curioso é que o pincel é um material que, num primeiro tato, a maioria sempre acha o mais difícil e complicado de trabalhar. Mas saibam que o esforço vale a pena, porque quando se conhece e se aprende a versatilidade do uso do pincel para a arte final, você com certeza vai fazer questão de usá-lo. Quais marcas comprar e como usá-los? Preste atenção! Sabe aqueles pincéis amarelinhos que você provavelmente deve ter um em casa, ou que você costumava ver na escola? Então, nenhum presta. Esse pincel amarelinho de centavos é feito de material barato e próprio para dar para crianças pintarem. Literalmente, é esse que você vai dar pro teu priminho de 6 anos enfiar no nariz. A única serventia que um pincel desses pode ter é para você espalhar água em pintura de lápis aquarela. Mas enfim. Para fazer arte final a nanquim com pincel, você precisa de um pincel adequado e de um nanquim adequado. O que eu recomendo que você compre são os pincéis da Tigre. Tigre? Da Tubos e Conexões Tigre, Thiago? Exato, esse mesmo. Quê? Sim, a Tigre fabrica não só tubos e conexões, mas também pincéis e materiais para pintura de casas, muros, etc. E já que os caras têm know-how, eles também fazem ótimos pincéis para ilustração e arte. A qualidade dos pincéis deles é altíssima e eu recomendo para vocês sem sombra de dúvidas. Eu vou deixar no link da descrição do vídeo o site da Tigre Pictory, que é a subdivisão da empresa que se especializa nos pincéis para ilustração. Confere lá. Para um começo, eu recomendo que você compre o pincel de cabo vinho, referência 302 e ou 308, de pelo de Marta. Esse pincel dá para você brincar legal, fazer bons efeitos e o preço dele é acessível. Vai em torno de uns 10 ou 20 reais. Preço de uma caneta. Ter um fino e um mais grosso é o ideal para se trabalhar com eles, mas se você tiver que optar por um, escolhe o fino. Quando você estiver a fim de trabalhar com pincel pra valer e se sentir seguro para ir a fundo com a arte final a pincel, aí eu recomendo que você compre o lendário, todo poderoso Leica Boss Pincel Tigre Kolinsky de cabo preto, somente para profissionais. Ele também possui pelo de Marta e é referência 309, tem o número 0, o número 2 e etc, etc. Pega um fino e um grosso também, tá? Esses pincéis são de longe os melhores para se trabalhar. O traço flui, a ponta se mantém e as cerdas não chanfram. Se esse é o melhor de todos os pincéis, por que eu não recomendo que você compre eles logo de cara? Porque ele também é o mais caro de todos os pincéis. O Kolinsky número 2 custa em torno de uns 50 reais. E o número 10 custa 260 reais. Sentiu o drama? A boa notícia é que para ilustração a nanquim você vai usar o 00 e o 2, que são os mais baratos da série. O 0 custa em torno de uns 30 reais. Cuidado para não pegar um de Marta Tropical, é diferente. O Tropical é de qualidade inferior e é mais barato também. Sobre o nanquim, é Talens. Eu sempre indico ele. Na minha opinião, é o melhor. Tridente, Faber ou chinês lá também serve. Diferente do bico de pena, com o pincel ainda dá para se virar com alguns nanquins escolares de R$1. Se você não se importar de pintar com água cinza, pode ser um começo. Como se usa um pincel para arte final? Primeiro, se você comprou esses dois pincéis para usar com nanquim, use-os somente para nanquim. Não misture com aquarela, guache ou qualquer outra tinta, ok? Compre outro pincel para pintura. Tenha sempre um pote de água e papel toalha por perto e molhe o pincel para umedecer a ponta. Tá vendo que vai ficar bem fininho aqui na ponta? Esse é um dos diferenciais desses pincéis. Eles formam a cerda de maneira ideal para fazer os traços e pinceladas. Você vai usar essa ponta. Eu já ouvi falar de uns caras que cortam essa ponta de maneira estratégica, porque assim conseguem fazer traços com uma precisão mais contínua, diminuindo a chance de serrilhado. Eu não tenho coragem de cortar a ponta do meu Kolinsky. Talvez seja uma técnica overpower demais para mim. Quando mergulhar o pincel no nanquim, você vai mergulhar até a metade das cerdas no máximo. Tem cara que enfia o pincel inteiro no pote. Não façam isso. A arte final é um trabalho fino. Você não tá pintando parede, porque vai ficar resíduo de tinta nas cerdas e o seu pincel vai começar a ficar chanfrado permanentemente, igual esse aqui, ó. Eu já falei no vídeo anterior sobre a gambiarra da tampa de Nescau e das tampas de garrafa, né? Nanquim é o campeão de acidentes de trabalho, então eu recomendo que você faça uma das duas gambiarras. Beleza, daí você está pronto para desenhar. Quando você sentir que as cerdas estão começando a abrir com mais facilidade e a tinta parece não pegar direito no papel, é porque os resíduos de nanquim estão começando a secar. É hora de limpar o pincel na água, enxugar com papel toalha e recomeçar o processo. Agora, vocês sabem me dizer por que o pincel é a técnica mais difícil de arte final?
é o seguinte: tudo o que não é habitual não gera técnicas intuitivas. Hã? É assim. Lápis, canetas e a própria pena em si tem uma coisa em comum que o pincel não tem: o atrito e a precisão da ponta na superfície do papel. Se no lápis e na pena a pressão e atrito são forças que determinam como serão os resultados dos seus traços, no pincel você não tem força nenhuma e um atrito quase imperceptível. Pincel é totalmente precisão e técnica e requer uma prática que será totalmente diferente dos outros instrumentos. Você terá que reaprender a manejar o corpo do objeto e calibrar a pressão que você faz. Para pegar o jeito, só treinando. E muito. E sabem por quê? Apesar de ser tão complicado, o pincel ainda é o instrumento favorito dos artefinalistas? É porque de todos os materiais que eu já falei, o pincel é o mais versátil e o que te dá mais velocidade quando você tiver pego a prática. Suponha que você queira fazer linhas com contrastes com caneta. Você terá que passar por cima várias vezes. Com o pincel, você pode fazer isso com uma pincelada só. Para pintar cores chapadas, você não precisa trocar de caneta. O pincel vai direto. Para fazer achuras, o pincel também dá conta. E ainda por cima tem alguns efeitos de pinceladas chanfradas que só dá para se fazer com ele. Então, sem dúvida, vale o esforço. Porém, cabe a você também ver se pincel é sua praia ou não. Usá-lo não é uma questão de qualificação, e sim do que você busca como artista. O fato de você usar pincel não significa que você é um melhor artefinalista do que alguém que só usa caneta. É questão de como você se entende com o material e da técnica que você deseja desenvolver. Só isso. Cuidados básicos com o seu pincel. Se o seu pincel entortar permanentemente ou a ponta começar a desintegrar, você estragou seu pincel. Alguma coisa você fez de errado. Para começar, assim como a pena, terminou de usar, lave e guarde-o. E lavar é com água, limpa e corrente, não é com a água suja do potinho que está do teu lado. Guarde no tubinho e conserve num lugar onde não haja muito risco de ficar caindo ou que alguém pegue por engano. Eu já ouvi falar de caras que passam condicionador de cabelo no pincel. Eu nunca tentei. Lavo só com a água. Ah, e não inventa de passar sabonete, sabão, alvejante, álcool ou qualquer outro produto químico. Você corre o risco de corroer as cerdas. Pincel, lava-se com água. Se você quiser arriscar passar shampoo neutro ou tal condicionador de cabelo, é por sua conta e risco. Uma última palavra é sobre os pincéis sintéticos. A Sakura e outras empresas tentam criar vários modelos de pincéis artificiais que se conservam como canetas, talvez pensando numa praticidade maior ao invés de ficar lavando a ponta. Eu nunca usei o pincel que se equiparasse a um pincel de verdade. Acabo usando eles ocasionalmente para pintar áreas grandes e só. O mais próximo de um de verdade foi esse aqui. É japonês e é recarregável. Porém, eu não sei o nome e nunca vi vendendo aqui no Brasil, pois ganhei eles de presente. Então, eu ainda recomendo que você compre um pincel e nanquim tradicional. Ah, e usa um papel um pouco mais espesso para desenhar com pincel, tá? Pelo menos uns 90 gramas. Bem, então, adquira já seus pincéis e nanquim, treine bastante e manda ver nesses desenhos. Então, é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto.